Acabou nossa aula de hoje. Estamos na semana de avaliação das disciplinas blended e interativas. Hoje eu termino, eu falei com vocês semana passada, e aí eu vou deixar as coisas mais claras, né? A gente não tem problema com a informação. Alguém lembra aqui qual foi a informação que eu dei sobre a nossa avaliação a semana passada? Eu disse que nossa avaliação... Porque a avaliação é um trabalho, se eu não me engano. Exatamente. No trabalho. E que ela começaria a semana que vem. Esse que eu ia explicar como funcionaria, né? Nós faríamos a semana que vem e a outra semana era o dia da entrega, tá bom? Que é o dia da prova. O dia da prova é o dia da entrega do trabalho. Eu entrega da acho que semana que vem é feriado, né, professor? Oi? Feriado de Corpus Christi, eu acho que é feriado no calendário da faculdade, né? 11 de junho. A semana que vem. Exato. É isso, na semana que vem é o tempo de realizar. Eu falei, nós temos 2 semanas, né? Para poder, eu explicaria a atividade hoje. Nós temos 2 semanas e é a semana da avaliação, entendeu? Minha preocupação, inclusive, de explicar a atividade hoje, basicamente é para isso, para que vocês possam ter o tempo para poder executá-la, entendeu? Porque é um projeto que nós vamos construir, né? Um projeto esportivo. E aí eu preciso fechar esse conteúdo hoje. Por isso que eu disse que precisava dar essa amarração hoje na aula. Assim que eu terminar aqui hoje, eu libero vocês para quem queira ainda fazer a avaliação institucional, poder fazer, tá bom? Então, bora lá. Vocês têm avaliação institucional? Alguém está pegando a disciplina? Vocês pegam interativas? Acho que o terceiro semestre não pega interativa ainda, professor. Quem é aqui da sala que está pegando interativa? Eu pego, professor. Interativa. Amanda, né? É. Isso. Já fez alguma já? Conseguiu fazer ou não? Ainda não. Não, né? Eu só tenho uma matéria. Tem tempo para poder fazer ainda. É. Viu? Ainda pode estudar. Bora lá. Tem gente chegando aqui, Daniel também. Azulzinho. Aqui. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Sim, sim. Bora lá então. Olha só. Como a gente começa a falar agora mais especificamente de planejamento, tá bom? E organização de evento, eu queria trazer para vocês alguns pontos que são bem precisos para a gente pensar na nossa avaliação, nosso projeto, nosso trabalho, tá bom? Primeiro ponto é a gente pensar sobre a tomada de decisão quanto à utilização da estrutura interna ou externa. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Eu trouxe esses pontos, estou só retomando aqui. Lembrar se a gente vai fazer internamente ou externamente. E aí falamos disso semana passada, que a organização e planejamento de eventos pressupõe uma série de providências a tomar. Então, você precisa criar estratégias para a realização da atividade. E aí eu trouxe para vocês, na aula passada, a relação da organização externa. Tem importância você contratar alguém externo, porque eles conseguem organizar as coisas por já saberem como funciona, maior eficiência de custos, você pode dizer quanto você quer gastar ou quanto não, e a empresa que está desenvolvendo o trabalho, ela vai se organizar. Pontuei essas coisas, estou falando mais rápido, aqui só resumindo, porque como é a continuidade da aula passada, para ficar mais fácil, né? Maior flexibilização no que se refere a custos, a experiência de organização, porque já construí essa atividade, e aí eu trouxe as desvantagens, né? Agora, de ser externamente, as vantagens de você estar contratando a empresa internamente. Falei de você poder personalizar seu evento, operacionar as atividades de forma interna e ser mais rápida, porque os departamentos são de dentro da empresa. Maior padronização é você manter aquilo que você tem como primordial de sua empresa, ela segue a visão da sua empresa, mas menor dependência dos outros, e valorizar o profissional da própria instituição que construiu, né, o evento. E aí, começamos... Tem que ter alguém que quer entrar na sala.
Consegui. Então, nós temos, né, agora, alguns tópicos que são muito importantes. Primeira coisa é, quando nós pensarmos em planejamento, tá bom? Boa Então, a noite. definição... Oi. Não Quando só dei boa pensar- noite. Ah, boa noite. Quando pensarmos, né, a definição de planejamento de eventos, né, com algum especialista da área. Então, aqui tem algumas citações que eu vou trazer para vocês. Primeiro é Meirelles. Olha como ele vai dizer. Ele vai dizer que o planejamento, tá bom? É um fator fundamental ao desenvolvimento, né, de qualquer atividade, de modo especial para a organização de eventos, permitindo a racionalização das atividades, o gerenciamento dos recursos disponíveis e a implantação do projeto. Então, a partir do que nós estamos vendo aí como conceito de planejamento, observe, se eu falo para vocês que é racionalização das atividades, né? Então, eu digo para vocês que planejamento é pensar, né, a atividade. Aí eu digo para vocês também que é gerenciar essa atividade. Olha lá. Além disso, eu vou dizer que é o quê? É você racionalizar, gerenciar e implantar. Então, quando você pensa no planejamento, observe que eu falei lá na aula passada, que é uma coisa que acontece ao mesmo tempo, né? Você administrar, você gerenciar, você criar um projeto, né? Você planejar, faz parte de uma construção que ela, desde o momento que você pensa nele, você já começou de alguma forma atividade, criação, gerenciar, manutenção e implantar é como se fosse já a parte final do trabalho. Então, a gente chegou mais alguém na sala. Já solicitei. Na visão de Matias, né, ele já diz o seguinte, que não vai destoar tanto, tá bom? Ele só traz uma outra perspectiva do conceito, tá bom? Ele vai dizer o seguinte, o planejamento de evento é a fase decisiva, no qual estão inseridos a coordenação executiva e os controles financeiros, técnico-administrativos e social do evento. Então, aqui ele já começou a dizer que, além do planejamento, né, ser uma fase decisiva, mas ele começa a destrinchar etapas, ou melhor dizendo, né, pontos específicos que vão tomar conta de coisas específicas dentro de um projeto. Então, ele está delimitando funções. Se eu digo para vocês que existe a coordenação executiva é o que esse nome diz? É uma coordenação que executa. Então, eu tenho uma executiva, eu tenho uma financeira e uma técnico-administrativa e outra social do evento. Vocês conseguem entender esses 4 campos separados em um projeto? Aqui, ó, áreas, né, de atuação de projetos. Então, nós temos, quando eu falo da área executiva, eu estou falando de quê? Quem seria, pensando na área executiva, o que seria essa área executiva? Alguém sabe? A prática do projeto. Oi? A prática do projeto. A prática. A execução. A executiva vem da execução. Ó, pense o seguinte, para poder entender a executiva, eu vou precisar delimitar as outras que surgiram aqui. Se eu falo financeira,
Eu já disse que essa área cuida de quê? Das finanças, não é isso? Do dinheiro. Quanto é que eu tenho de caixa, quando entra e quando sai? Se eu penso, né, na área que está feita a técnico-administrativa, técnico-administrativo, são as pessoas que executam as funções, né, seja na parte técnica do processo, ou seja na parte administrativa, que dá manutenção ao acontecimento das coisas. Então, quando eu vou falar aqui agora da última, que é a social, é o pessoal responsável no dia, né, social, de eventos, é a mídia, contato, recebimento. Mas a executiva é a galera que planeja. Então, se eu pensar no diretor, você é o dono do projeto, você é financeiro, técnico, social, você pode ser tudo, ok? Mas sempre o executivo, tá bom? É quem vai projetar. Então, eu vou dizer assim, ó, nós teremos um evento que eu quero eu quero brindes, eu quero 30 outdoors na rua, eu quero roupa para organizar para todo mundo, eu quero sacola, eu quero pasta, eu vou dizer. Aí o financeiro vai dizer, eu vou lá fazer a relação, peço, não é? O executivo, o técnico vai lá, faz o orçamento disso tudo aqui, manda para o financeiro. Aí o financeiro vai dizer o quê? Não tenho dinheiro para tudo isso. A gente só tem tanto. Aí, quando fala para o técnico vai para o executivo e diz, ó, o que você está me pedindo, nós não conseguimos. O financeiro só tem dinheiro para tanto, o que é que você agora quer? E aí ele vai dizer, então corta isso, corta aquilo. Tá mais claro agora? No exemplo? Ficou melhor para entender? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. O executivo, ele executa, ele pensa, executa o que ele quer, né? O financeiro, o executivo, às vezes ele se confunde com o técnico também, mas o técnico está muito mais afeito ao processo burocrático. Por exemplo, se você pensar num congresso, quem seriam as pessoas da parte técnica, né? As pessoas que estão administrativas são quem estão organizando o evento. O executivo é quem projetou o evento. Quem está executando, diretores, coordenadores, esses é a parte executiva, a superior. E a social de eventos é quem faz recebimento, mídia, distribuição, né? A galera que fica, por exemplo, nas corridas, entregando medalha, entregando água, ela faz parte da perspectiva social de eventos. Mas bora lá, que a gente não terminou e eu preciso adiantar. Então, quando nós pensarmos, né, em Matias, ele traz algo muito legal, né, para a gente começar a pensar sobre esse comportamento de um planejamento. Ele vai dizer, tá bom, que o processo de planejamento, ele é organizado em fases. Então, pense agora aí, ó, anotem aí, porque faz parte do projeto de vocês. Vocês precisam passar na construção do projeto de vocês por essas 4 etapas. Se bem que a gente não vai ter, né? Nem a realização do evento, nem o pós-evento. Mas tem que pensar nisso, tá bom? Primeira coisa é concepção. Se bem que eu posso pensar nisso aqui. A minha ideia aqui agora. Né? Concepção. Incorporação da ideia. Você vai dizer o que você está pensando nesse projeto. Pré-evento é planejamento e organização. A realização do evento é a própria execução e o pós-evento, avaliação e encerramento. Então, as 4 etapas estão bem expressas aí. Se eu pedisse para vocês agora, né, eu vou pedir para vocês montarem um projeto em grupo, por exemplo. Qual é o primeiro passo que vocês precisam ter? A concepção. O que seria essa concepção? É o grupo discutir o que é que nós iremos montar, qual projeto nós iremos montar, o que é que importa, o que não importa, os fatores positivos, os negativos, público-alvo. A gente vai falar sobre isso lá na frente, tá bom? Depois que eu já sei desse corpo, já tenho esse corpo formado, agora eu posso tentar planejar e organizar.
a partir do que foi concebido anteriormente, para chegar ao dia da execução e, por fim, a reunião 2. Então, primeira fase é a fase de concepção. Olha lá, reconhecimento das necessidades do evento, elaboração de alternativas para suprir as necessidades, identificação dos objetivos específicos, tá bom? A gente não tem ainda, é quando a gente vai formar, é a partir disso. Coleta de informações sobre os participantes, patrocinadores, entidades e outras instituições em potencial. Então, tudo isso aqui é conversado no primeiro momento, na concepção. Listagem dos resultados desejados. O que a gente quer obter com isso? Eu preciso saber o que eu quero ter com isso, o objetivo, né? Saber o que eu espero no final, para depois saber se eu cheguei ou não. E, por fim, as estimativas de que execuibilidade econômica e técnica. É saber se é exequível, se você consegue executar a atividade. É exequível o seu trabalho de vocês? Esse projeto é possível ser realizado? Né? Porque você vai montar uma ponte, um projeto, né, de uma corrida sobre a ponte Salvador Itaparica. A corrida da ponte. Quando tiver a ponte, a gente lança. Tá bom? Não roube minha ideia, não, viu? Professor, Oi. desculpa interromper aí a aula, mas eu tô com a dúvida de uma coisa. Eu não sei se o senhor falou, é porque eu entrei há poucos instantes. Há poucos instantes que eu digo assim, eu comecei a ouvir que eu tava distante do celular. O senhor falou a respeito das 3 perguntas que o senhor passou na aula passada? É para me encaminhar hoje, queridão. Vou falar aqui no final Por e-mail, né? Mas independente do slide, eu tinha que aguardar o slide? Não, pode mandar. Já tá. a partir Beleza. das 18 horas. Mesma função que eu fiz nas outras 2, perdão. Valeu, obrigado. Pode continuar, Nada, desculpa aí. queridão. De nada, quando você casar, a mulher é sua. Já é minha já, pai, relaxa. E é de quem? Eu ia dizer ou homem, né? Hoje a gente não sabe mais, né? Não, valeu, pode continuar aí, valeu. Brincadeira. A gente não sabe. Outro dia eu falei isso na sala, não apagação. Viu? Então, é só saber. Ninguém rouba minha ideia, não, que eu falei, viu? O projeto é meu, da corrida na ponte. Né? Deixa abrirem, construir a ponte. Nós temos também, estimativas de tempo e recurso necessário para a gente pensar um pouquinho, né? O que é que nós tenderíamos a ter. Estabelecimento de diretrizes também é importantíssimo. Você ter as diretrizes de onde você vai fazer, o que você vai fazer, como você vai fazer, isso tudo já faz parte, tá bom? Do primeiro momento de planejamento. E aí, vamos para a segunda fase, que agora eu saí da concepção e agora estou entrando no planejamento. Agora eu vou sentar e vou criar todo o organograma. Olha lá, eu já tenho o objetivo, serão definidos o público-alvo e as estratégias. Então, eu já tenho o objetivo, vou definir público-alvo, estratégias para isso. O público-alvo é representado pelas pessoas que irão participar do evento, enquanto que as estratégias dizem respeito às ações desenvolvidas e executadas para se alcançar os objetivos propostos e atingir os resultados desejados com a sensibilização dos diversos públicos no que diz respeito à organização. Então, quando eu pensar na organização, tá bom? Eu vou pensar em estratégias. Porque o objetivo a gente já consegue traçar lá no início. Eu vou precisar botar isso no papel, mas isso já viu na conversa, lá na concepção do processo. Mas agora é o passo a passo. E aí, quando a gente vai para esse processo, lá, no planejamento, né, acontece essa organização, ela vai acontecendo de modo paralelo ao planejamento. Observe, identificar os órgãos que têm interesse no evento e que poderão patrociná-lo. A gente já começa a pensar nisso, né? Já tratamos da perspectiva, né, de saber lá se tinha patrocínio ou não. Nós vamos levantar o nome dos possíveis convidados, palestrantes, autoridades, quem irá participar da nossa atividade, tá bom? Definir as responsabilidades das pessoas, tá bom? Desculpa.
desculpa de novo, dos funcionários que estarão envolvidos no evento, tá bom? Então, você vai pensar a responsabilidade, a função de cada pessoa, ou de cada equipe, ou de cada grupo, né? De cada setor, na execução da sua atividade, né? Aqui também tem outra informação. Os 3 pontos fundamentais que ocorrem no planejamento. Vale ressaltar que um evento compreende basicamente em 3 pontos fundamentais. Então, quando você pensar no seu evento, 3 coisas terão que estar acontecendo de forma muito precisa. É a execução, o planejamento e a organização. Quando tem falha em um desses, é complicadíssimo. Por exemplo, um planejamento, quando tem a falha, ele pode acarretar uma falha na execução ou uma falha na organização. Tá claro? Tá claro? Eu posso planejar bem o evento, tá bem organizado, mas se alguém for lá, não fizer direito, ele estraga o planejado? Ele estraga o que foi organizado? Sim. E se eu planejo tudo direitinho e estou executando tudo direitinho, quando chega no dia, né, alguma estrutura que eu deixei falha lá no planejamento, né, no quesito da organização, vai impactar no processo final ou na execução. Então, toda vez que nós pensarmos em planejamento, execução e organização, são os 3 pontos fundamentais, tá bom? Que sustentam, tá bom? Esse segundo passo do planejamento, que eles não caminham só, né? Então, os 3 pontos fundamentais de um evento, né, perpassa por execução, planejamento e organização. Então, a partir disso, né, o empreendedor deve estar atento aos princípios básicos. Quais são os princípios básicos que nós temos no projeto? Ó, então vai lá agora a dica. Escreve aí. Definir o objetivo, o que se pretende com o evento, o porquê dessa realização, quais os resultados que se pretende obter com a realização do evento. Eu preciso saber. Definir uma data para o evento, procurando não coincidir com outros eventos importantes para garantir a participação do público. A elaboração de diretrizes, quais subsídios serão utilizados para a obtenção dos resultados operados. Coletar informações sobre o público-alvo, tá bom? Por possíveis patrocinadores e etc. Bom? Vamos lá. Levantar planilhas de viabilidade econômica e estrutural, saber se temos dinheiro para tal ou não, tá bom? Quais estratégias serão implantadas na obtenção dos objetivos, reconhecer os recursos físicos e humanos que são necessários, implantação desde a aprovação do projeto até o seu término, acompanhamento e controle e a determinação de quem e como será feita a coordenação de todo o processo da organização do evento. Então, isso também perpassa, né, por a Priscila está entrando de novo. Seja bem-vinda de novo, Priscila. Né? Então, a gente... Foi mal, que a internet está caindo. Imagino, querida. Imagine aí, ou melhor, observe aí que essa parte aí, quando eu falo de acompanhamento e controle, existem aqui várias respostas. Ó, de quem, como, é extremamente importante. Quem é que manda e como eu vou fazer? As duas perguntas, ó. Quem é que está mandando agora aqui? De quem é que vem a informação? Quem é o responsável para executar? Então, essas atividades, essas informações precisam estar extremamente pontuadas e expressas, tá bom? Orçamento previsto, quando será necessário para cada aspecto, em particular, tais como brindes, coffee break, almoço, né? Aquilo que você pensa em planejar, que você pensa em oferecer na sua atividade, tá bom? Aí nós temos também a avaliação, e aí isso também é importantíssimo, como será feita a avaliação do evento em sua totalidade. Né? Tem uma reunião específica para a gente poder dizer se foi positivo ou se foi negativo, onde estavam os erros e onde nós acertamos. Atividades que serão iniciadas nesta fase: preparação de correspondência preliminar,
Então, no planejamento, nessa fase, você vai mandar carta para alguém, vai convidar alguém, vai mandar e-mail. É nessa hora que as coisas começam a acontecer. Expedição de correspondência para entidades, empresas e pessoas que possam colaborar com o evento. Se você vai pedir ajuda, auxílio, né? Também faça. Tomada de preços, confecção de materiais administrativos que serão utilizados no dia do evento. Tudo isso é uma fase no planejamento. Controle de arquivo, da correspondência, recebida e expedida, saber o que já foi dado baixa, o que já saiu. É o controle de informações, é extremamente importante. Remessa de circulares, cartas, informativos para participantes e outros, saber se os convidados estão recebendo o convite, tá bom? Se está chegando a informação para todo mundo. Recebimento e controle e classificação de trabalhos a serem apresentados. Se você vai ter um evento em que isso vai acontecer, depende da participação de outros, é nesse momento. Então, você não vai definir, por exemplo, um congresso. Você vai mandar uma publicação de um artigo. Não é no dia do congresso que você vai saber, não. O evento ele vai ser feito em setembro, por exemplo. Então, o prazo para entrega para os artigos é dia 10 de agosto, por exemplo. Aí a pessoa recebe 10 de agosto, todos os artigos, já está sendo lido, todos que estão sendo recebidos, né? O que chegou depois de 10 de agosto, eu mato lá, leio, aprovo, lanço o edital dizendo quais foram os artigos selecionados, e aí, com isso, a pessoa se prepara e apresenta o artigo no evento. Mas isso tem que ter sido feito antes. Cadê? Recebimento, controle, confirmação dos inscritos. É importante isso também, tá bom? Você ter o controle de quem entra e quem está procurando o seu serviço. Né? Criação e execução de fluxograma de informações. Ter esse fluxo, essa ordenação, fluxograma é importantíssimo. É você ter fluxograma, é um banco de dados, informações. Você sabe quando chegou e quando saiu a informação. Tá bom? Se foi dado baixa ou não, foi solucionado ou não. Né? Identificação e seleção e contratação de prestadores de serviços também é uma fase anteriormente, tá bom? Principais itens que deve se compor um projeto. E aí, ó, definição do produto, escolha do local, definição da data do evento, elaboração do temário ou calendário, tá bom? Temário é o tema do que você irá trabalhar, ou calendário do evento, tá bom? Identificação e análise das participantes, saber quem vai participar com você, quem vai lhe ajudar a promover, quem vai ser convidado ou não. É a infraestrutura dos recursos audiovisuais, materiais e serviços. Saber se nós temos essa infraestrutura ou se precisará ser solicitado, né? Ou se a pessoa que vem apresentar, ela vai trazer aquilo que ela quer. Existem situações assim, tá bom? Mas não é o comum. Bem, nós também temos serviços que irão compor, né? Os itens que irão compor o nosso projeto é serviço de transporte para participantes e convidados. Se você convida, você dá. Né? O mais correto é isso. Se se tratando de eventos mais chiques, é assim que funciona. Estadia, refeição e translado por quem está promovendo o evento. Hospedagem dos participantes e convidados, também já falei disso. Programação social, cultural e artística, você no seu evento precisa ter. Por mais que você faça, é importante você colocar uma programação social, cultural e ou artística para poder deixar o seu evento mais rico, tá bom? E promover para aqueles que a gente vai falar disso nos outros slides, que são o participante que não é o nosso público-alvo, tá bom? É o que fica assim nas beiras, comendo. Quando você vai para um evento, existem os que participam e os que não participam. Então, quando você vai num show, por exemplo, quem compra o ingresso entra. E lá fora, se observaram quantas pessoas ficam fora de um evento? Sem participar? Mas participam diretamente? Então, isso é importante a gente pensar, tá bom? Agência de viagem, turismo, se tiver, recursos financeiros e cronograma básico. São aqui os passos a passo, tá bom? Então, quando pensarmos no ambiente físico, o que é que precisamos ter? Necessariamente comportar confortavelmente todos os convidados. Então, o espaço tem que ser confortável. Verificar a capacidade das salas, se for em sala ou evento, né? As configurações, saber o número de cadeiras, iluminação, recursos audiovisuais, tudo isso faz parte do processo de organização, tá bom? Isso é antes, durante
e depois saber se tudo permaneceu tranquilo e intacto. O ambiente tem que ser limpo e atrativo, agradável aos olhos, ter uma recepção de fácil acesso, estar atentos a recursos, né, audiovisuais, microfones, projetor, multimídia, telas de projeção, tudo que vai auxiliar na funcionalidade do seu projeto. Quando a utilização de diferentes salas, concomitantemente, observar a questão da acústica das salas. Quando nós temos salas uma do lado da outra, para que uma não possa haver interferência, tá bom? Não atrapalhe nessa perspectiva de som, que às vezes a gente tem isso lá na Unime. Agora menos, mas quando quem estudou comigo na outra Unime, lá na Paralela, quando ficava ali atrás do shopping, do shopping não, do Extra, tinha algumas salas que elas eram cartonadas e que elas eram bem coladas, e ali era baixo, assim, era bem baixinho as salas, né? Às vezes estava dando aula, e você batia, do outro lado estava ouvindo, então você aumentava a caixa de som, saía na outra sala, né? Então tinha isso. Controle de som, luz, ar-condicionado, aquecedor, verificar a necessidade de divisórias de espaços, sinalização do espaço, por exemplo, sanitário, saída de emergência, secretaria, tudo isso precisa ser sinalizado, tudo. Cuidados com a limpeza de todos os espaços, necessidades especiais de decoração para modificar a aparência do espaço, da característica do seu evento, isso é importantíssimo, tá bom? Estabelecer o local de entrada e saída dos participantes, né? Local de entrega de materiais, o que você vai entregar, ter um lugar muito preciso para isso. Caso tenha feira, verificar o local para a montagem dos estandes. Então, quem é o executivo tem que fazer isso. Danificar o espaço para a montagem, né, das secretarias ou da secretária ou das secretárias, né, onde serão atendidos os participantes, bem como serviço, como almoxarifado, né, se tiver. Contratar pessoas suficientes em relação ao número de participantes no evento. Pessoal capacitado para trabalhar em eventos. Ter pessoas responsáveis, tá bom? Aqui foram as perguntas que eu fiz para vocês, né? Eu só estou lembrando, eu deixei aqui no slide para a gente não esquecer. Mandem para mim hoje ainda, tá bom? As 4 perguntas, para que eu possa computar. Eu não vou terminar aqui, porque agora eu vou passar para o nosso... Oi? Foram 3 perguntas. Né? Eu sei a 4ª não, porque eu não tinha dado isso. A 4ª era a respeito dos estudantes que fizemos sobre o espaço físico. Traga em mente o evento em que você participou e traga em mente os aspectos positivos e negativos que você observou nele. Se forem positivos, ótimo. Coloque suas observações aí. Oi? Essa 4ª pergunta aí, você botou que não quero nada. Não pedi, não mostrei, só estou lendo agora. Inclusive, eu comecei falando assim, eu disse, a 4ª pergunta eu não passei para vocês. Mas é para a gente responder também? Não, eu estou só lendo aqui, que era a reflexão que eu tinha feito. Saquei. É para a gente pensar aqui, a respeito dos estudos que fizemos sobre o espaço físico, porque falamos agora do espaço físico tem que estar limpo, arejado, bem estruturado, organizado, sinalizado. Falamos sobre isso aqui agora. Aí eu falei, a respeito dos estudos que fizeram sobre o espaço físico, traga em mente um evento que você participou e traga em mente os aspectos positivos ou negativos que observou nele. Se forem positivos, ótimo, coloque suas observações e os negativos, faça a sua crítica construtiva e descreva quais pontos precisam ter sido observados para que o evento fosse um sucesso. Então, o evento não é você estar usando, não é você estar lá participando, porque você sabe, você vai dizer aquilo que te agradou ou não. Né? Isso já é um bom sinal para que você possa estar fazendo isso quando for a sua vez. Bem, vocês estão conseguindo ver os slides aí? Não que eu fechei o slide, e nem vi que tinha fechado. Não, professor. Isso. Agora estão. Pois bem, gente. E aí agora nós começamos o nosso projeto. Ok? A nossa avaliação oficial, ela perpassa pela construção de nosso projeto. E aqui está o corpo do nosso projeto. Tá bom? Como vai se dar o nosso projeto? Bem, nós temos a primeira coisa que nós temos no nosso projeto é que ele tem um título. O que é que nós iremos fazer? Esse título, ele tem que ter a síntese do objetivo principal do seu projeto. Então, por exemplo, se meu projeto ele é de doação, o nome do projeto tem que ter alguma coisa que me leve a perceber a ideia do meu projeto.
Se é uma modalidade esportiva, se é uma corrida, o que for, você tem que criar o projeto, o título, que tenha isso, que tenha relação direta ligada com o objetivo principal do seu projeto. Então, às vezes, antes do nome do projeto, você precisa saber o quê? Qual é o objetivo do seu projeto. Melhor do que o nome. E aí, eu queria trazer um importante ponto. Toda vez que eu penso, né, a gente já falou isso agora aí no processo de planejamento, quando você vai ter o primeiro momento, que é você colocar para fora, brainstorm de ideias, nós falamos, reuniões de brainstorm, né? Falamos assim, que é que você está colocando as ideias para fora, a maior possibilidade de estratégias para a construção de... Tem que ter alguém na sala. Ô, menino, desculpa aí. Eu acho que eu saí do slide, não foi? Eu fui... Deixa a Rafaela entrar. Já voltei. Então, quando você vai pensar nesse processo, né, da construção do projeto, a primeira coisa que você precisa estar ligado, gente, aqui, ó, para quem é o projeto que você vai fazer? Ah, o projeto é para mim, para ganhar dinheiro. Então, eu posso dizer, você começou errado. Porque o projeto não é para você. Você vai ganhar com ele. O projeto é para quem você vai oferecer. O ganhar dinheiro com o projeto é o resultado do projeto. Se eu posso até fazer um projeto pensando que é para mim, para ganhar dinheiro. Mas a construção do meu projeto não pode ser para mim, entendeu? É para o meu objetivo. E quando eu penso nisso, existem pessoas, né, que estão ligadas diretamente e indiretamente impactadas. Então, quando você pensa num evento, um festival de verão, lá na Arena Itaipava, lá na Fonte Nova, né? Então, você vai na Arena Itaipava, vai ter festival de verão. Pagou o ingresso, está lá dentro. Quem é meu público-alvo? Ah, existe uma galerinha que é uma galera mais jovem. Então, a minha programação vai ser nessa perspectiva. Mas existem pais que vão, existem pessoas velhas? Sim, tá bom. Então, já que eu estou trazendo 5 eventos, eu vou trazer 4 na perspectiva e uma quinta, um pouco diferente para agradar aqueles. Ou então, já que eu quero fazer um evento que agrade gregos e troianos, eu vou criar as noites, né, com características mescladas para não ter um público seleto, mas que eu possa ter o mesmo público, né, muito miscigenado, de várias tribos, várias raças, no evento todo. Diretamente, as pessoas são essas. Indiretamente impactadas, vendedores, o turismo na cidade, né, transporte, limpeza, iluminação, serviço de segurança, né, tudo isso, ele é indiretamente impactado. Então, a gente precisa pensar nisso, para a gente saber o que a gente vai criar como projeto. E aí, eu coloquei isso aqui embaixo para a gente não esquecer, tá bom? Que toda vez que você pensa em alguém ou de um público-alvo, né? Nessa pessoa que você vai, existe uma persona ali, que a gente pode chamar de DDS. Quais são, né, os desejos que as pessoas possuem, tá bom? Quais são as suas dores e quais são os seus sofrimentos. É eu pensar, né, nessa característica. No DDS, ele vai servir para que eu possa pensar, né, o que a pessoa deseja, quais são os desejos dela, né? Quais são as dores, que assim, coisas que ela não quer, né? Ela não, é o que maltrata ela, e o sofrimento, porque a pessoa não quer sofrer, então o que tira ela do sofrimento, às vezes é o desejo, mas ele tem uma relação com outras necessidades também, que não são desejos, né? Então fica aí a gente pensar, quando pensar no evento, pensar bem no para quem é esse evento. E quando eu pensar para quem é esse evento, pensar nessa perspectiva, o que essas pessoas gostariam de ter, né? O que elas sofrem por não ter, ou que ela sofreria tendo isso, quais seriam os problemas que ela encontraria lá. E aí partimos para o segundo estágio. Olha lá. Primeiro foi o quê? Grava aí, ó. Título do projeto. Segundo,
seu projeto deverá ter que objetivos. E os objetivos serão gerais, ou melhor dizendo, geral, e objetivos específicos. O geral precisa ter a descrição completa do objetivo a ser executado, deve ser claro, coerente, sucinto, para dizer o que o projeto quer, deve refletir a razão de ser do projeto, indica o objetivo maior que orienta a intervenção, é superior ao objetivo específico do projeto. Então, vocês vão precisar delimitar o objetivo geral do projeto de vocês. O que vocês querem com ele? Aí eu parto para os específicos. Olha lá. Descrição completa do objeto a ser executado. Deve ser claro, coerente e sucinto para dizer o que o projeto quer. Deve refletir a razão de ser do projeto também. Indicar o maior... indica o objetivo maior que orienta a intervenção. Tá bom? E Oxe, aqui tá errado, gente. Desculpa, eu tô repetindo aqui. Nada a ver isso aqui. Estou lendo assim, isso aqui dá no outro. Objetivo específico tem a ver com isso. Objetivo específico, ele é uma descrição, não é completa, tá bom? Ela é específica, ela é uma descrição dos pontos que eles podem ser atingidos ou devem ser atingidos, sem precisar. Eu vou até refazer isso aqui, tá bom? Deixa eu até apagar, para não esquecer de refazer quando eu for fazer. Para a gente não ter... Rapidinho, viu, gente? Eu parei de partilhar aí, não foi? Rapidinho, viu? Só poder eu apagar o slide. Aí. Objetivo específico. Deixa eu pegar, para eu não esquecer aqui de... Quando eu for salvar. Pronto. Voltei. Apareceu para vocês? Se não... Ainda não, professor. Já partilhei. Aí, Então, os objetivos específicos, eles destrincham, tá bom? Ele destrincha o objetivo geral, ele tem como perspectiva, né, dar um suporte ao objetivo geral, né, especificando pontos que não são expressos no objetivo geral. Então, por exemplo, no objetivo geral, meu evento eu vou fazer aqui, vou dar um exemplo, tá bom? Eu vou fazer um projeto que vai ser como é que a gente fala agora? Um projeto social. Né? Vai ser Luta para Todos. Estou inventando o nome aqui agora, né? Luta para Todos. E aí, qual é o meu objetivo geral? Promover a experiência, né, das lutas, né, para a comunidade carente do bairro do Parque São Cristóvão. Tá claro o objetivo geral? Promover a experiência, né, das lutas, aonde? No bairro Parque São Cristóvão. Aí, meu objetivo específico. Olá. Eu disse que era lutas. Meu objetivo específico é apresentar as variações de lutas. O professor não está aparecendo nada, só está objetivo travado, específico. professor. Tá travado. Não, pai, não. Pelo objetivo geral. Não tem nada, não. Estava digitado errado. Eu apaguei. E aí, como não tem nada escrito, estou falando para vocês. Então fala aí de novo, que eu fiquei esperando aparecer. Para não ter que digitar, eu estou falando. Objetivo específico. Visa destrinchar o objetivo geral. Né? Ele dá outros nortes que o objetivo geral não pôde contemplar. Aí eu estou dando um exemplo disso. Eu disse, no objetivo geral, eu daria como exemplo, né, promover a experiência das lutas, né, para a comunidade carente do Parque São Cristóvão. Eu dei um objetivo geral. E meu específico, promover a experiência dos vários tipos de lutas
não é? Dos vários tipos de lutas, né? Promover campeonatos específicos, né? Favorecer favorecer a prática da luta da idade de 2 anos de idade até aos 25 anos de idade. Então, eu estou delimitando através dos meus objetivos específicos, tá vendo? Entendi. Eu já disse que eu vou ter campeonatos, eu já disse que eu vou ter vários tipos de lutas. Eu podia ter dito assim, ó, promover a experiência da capoeira, do boxe, do jiu-jitsu e do karatê, lá no específico. Então, no geral, eu falei que era lutas, mas no específico eu já disse quais lutas são. Então, no específico eu destrincho geral, tá entendendo? É claro isso? Gente, não pode ter dúvida aqui não, vocês vão realizar um projeto em cima disso, tá bom? Pergunta, eu quero isso para sempre. Aí nós temos metas. Olá, saí do título, fui para objetivos. Agora eu tenho metas. Quais são as suas metas do seu projeto? Desculpa, engasguei. Coronavírus. Ai, nada. Tô vacinado. Ai. Cloroquina. Isso é um sinal que esse trabalho aí o senhor tem que maneirar mais. Né? Oxente, mais do que isso? Mais do que isso, tô com diploma. Bora lá. Descrever as metas desejadas. Eu só disse aqui no trabalho até agora, ó. Só falei título, objetivo e meta. Você tá mandando maneirar mais? Já falou do Parque São Cristóvão e tudo mais. Meu bairro é tranquilo. Eu dei exemplo, rapaz. Obrigado por todos os anos. Vai lá. Faço não. Olha lá. Então, as metas, elas são quantitativas ou qualitativas. As metas quantitativas indiquem as metas físicas tangíveis relacionadas ao objetivo geral e específico, de modo a permitir a verificação da eficiência e da eficácia das ações. Então, nas metas quantitativas, você quantifica o processo. Ele tem que ser mensurável. Então, por exemplo, se você tem uma meta do público, a comunidade carente lá do Parque São Cristóvão, eu disse, quantitativamente, você tem ideia de quantas pessoas tem? Então, você vai ter que especificar dentro do que você quer, né? Quantas turmas você terá, né? E aí você precisa dizer quais são as suas metas. Trabalhar com a comunidade em média de quantas pessoas no projeto. Seu projeto poderá atender quantas pessoas. É uma meta quantitativa. E qualitativa já é diferente. A meta está relacionada a quê? A aspectos tangíveis, intangíveis. Você não tange, você não tem como mensurar, mas você tem como perceber, tá bom? Geralmente relacionado aos impactos gerados no público, quando você percebe. Tá gostando? É o grau de satisfação. Então, você consegue observar as metas tangíveis, né, no grau de observação do processo. Tá claro? Bem, entrei no 4. Então, já falamos aqui. Eu vou ficar repetindo a você o tempo todo para lembrar na cabeça de vocês. Qual foi o primeiro tópico? Título. Depois... Objetivo. Se divide em quê, o objetivo? Geral e específico. Depois... Metas. E as metas, elas podem ser o quê? Quantitativa e qualitativa. Ou qualitativas. Fiquem bem atentos a isso. E agora você vai justificar o seu projeto. Fomentar de forma pertinente a relevância do projeto, com resposta a um problema ou necessidade identificada de forma objetiva. Então, você vai trazer qual é a importância. Porque quando você pensar na justificativa, existe uma palavrinha que está nela, intrínseca, tá bom? Sabe que palavrinha é essa? Por quê? Por que você quer fazer esse trabalho? Por que você quer esse projeto? Então, eu preciso vender o meu projeto. Eu preciso dizer a importância dele. É nesse momento que eu vou justificar a existência
desse projeto. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos, evitando dissertações genéricas sobre o tema. Ficar falando que é importante a luta, que não sei o que. Beleza, é importante, né? Mas a comunidade do Parque São Cristóvão tem tantas pessoas, né? A comunidade é um bairro populoso, com um índice altíssimo de violência, e tantas crianças que não frequentam a escola, dados logo, né? Uma atividade dessa ocuparia a mente das crianças, entendeu? Quando eu vejo isso, é agora, rapaz, vale a pena. Não é porque a luta é importante, não é porque a luta é importante só, é porque aqui é um bairro que não tem atividade, não tem espaço para isso, as crianças estão envolvidas no crime, não frequentam a escola, né? Existe um público muito grande na rua e sem uma orientação, sem referência, e a luta, ela é referência, tem professor, tem um espaço. Então, eu estou dando subsídios suficientes para poder entender que esse projeto é bom. Informe os motivos que o levaram a propor o projeto. Tem que estar justificativa lá. E esse projeto deve estar baseado em uma justificativa absolutamente coerente, que fundamente a sua razão de ser. Então, está aí, né, os tópicos bem precisos, né, da justificativa, né? Também temos aqui mais 3 coisas. Olá, não deverá haver dúvida da razão, porque o projeto, né, do porquê do projeto, o fim a que se destina, qual é o fim dele, qual é o objetivo final dele, ele quer chegar ao quê? Quer minimizar, quer manter, quer instruir, quer o quê? Devendo convencer da necessidade e da relevância dos objetivos propostos. Então, o objetivo que você está propondo lá tem que estar dizendo aqui, ó, é importante por isso. Aqui eu estou, às vezes, até expressando os objetivos, qualificando os objetivos. Né? Porque eu quero chegar a isso lá, meu objetivo é aquele lá, porque isso aqui me fundamenta. Uma análise objetiva do contexto geral e específico pode ser útil. Então, é bom que você faça análise geral. Eu dei exemplo, inclusive, pesquisar o bairro. Eu estou tomando como base minha proposta, viu, gente? Só para a gente não perder o foco. Então, nessa ação, deve-se informar os indicadores que promovem a capacidade técnica operativa do proponente. Então, você tem que saber se você tem capacidade para isso, ou tato, para poder desenvolver um projeto desse, tá bom? Então, a relação técnico-operativa é importantíssima. Depois que eu sair da justificativa, eu vou para aqui agora? Beneficiário da proposta. Então, quem é o beneficiário da proposta? O público-alvo. Eu já defini isso lá quando eu comecei no primeiro momento, nossa primeira reunião. Indivíduo ou instituição que se beneficiará da proposta apresentada. Poderá ser o mesmo do autor da proposta, tá bom? Público-alvo delimita o público envolvido, descreve os benefícios diretos e indiretos. Essa descrição deve ser realista e coerente com a proposta estratégica do projeto. Então, o público-alvo é um tópico bem preciso no seu projeto. Então, já falamos do título, depois falamos do objetivo, em que ele se dividiu em objetivo geral e específico. Depois do objetivo, quem foi que veio? Metas. Esqueci. As metas. As metas? Isso. Isso. E depois das metas? A justificativa. Eu vou... As metas qualitativas e... Exatamente. Quando eu falar de meta, eu preciso lembrar que é quantitativa e qualitativa. Depois, agora, o beneficiário da proposta. É o público-alvo, tá bom? Depois do público-alvo, eu vou agora para o local. Você precisa dizer o que você vai fazer, o local do evento, qual é a sua proposta. Eu preciso mergulhar nele e ter essa clareza aqui, né, de ação. Bem, depois disso aqui, né, de uma descrição detalhada do lugar onde será executada a atividade, então, local, hora, endereço, tudo isso, quantas vezes, tudo isso tem que estar aqui, né? Estratégia de ação. Não, gente, desculpa aqui. Local é só local, hora, quantidade do espaço,
tudo isso, salas, se for várias salas, auditório, o que você vai dizer que você vai fazer, você está aqui, do local. Mas como a coisa vai acontecer, está na estratégia de ação, tá bom? Então, ó, aqui eu vou estar descrevendo as estratégias quantitativas e qualitativas das minhas metas a serem atingidas. Como é que eu vou atingir aquilo lá? Então, aqui eu vou dizer como é que eu vou atingir. Portanto, a estratégia de ação, que é a metodologia, tá bom? Eu vou descrever o passo a passo do meu projeto, né? Seja da divisão dos setores, né? Dividir equipe, ó, teremos uma equipe executiva, uma equipe financeira, uma equipe técnica, uma equipe social. A equipe executiva vai fazer isso, a equipe financeira isso, a equipe técnica. Se não dizer o passo a passo. Por isso que tem lá, ó, meios e ações que serão utilizadas para assegurar o êxito do projeto. Eu não posso queimar etapas. As ações devem ser necessárias e suficientes, tá? Para assegurar, né, os objetivos pretendidos, mostrando a coerência, tá bom? No texto que você vem escrevendo até agora. Verificar se todas as atividades essenciais requeridas para alcançar os resultados foram listadas. Depois que você fizer tudo, tá tudo aqui mesmo? Se tiver uma coisa que não está aqui, está com problema ainda. Acrescenta, tá bom? No seu projeto. Aqui vai a metodologia. Então, observe aqui agora, ó. Ali, quando eu crio, tá bom? A estratégia de ação é como eu vou fazer o processo. A metodologia agora aqui já é um caminho mais ordenado. Eu fiz questão de colocar aqui, ó, o passo a passo lá, ele dá a noção para a metodologia. Eu disse, eu vou colocar essa foto aqui desse cara, né, mexendo fazendo esse desenho tático do jogo aqui, porque a metodologia, ela é tática. Ela é, se tiver falha na metodologia, talvez você não consiga realizar. Então, por isso que na metodologia é o conjunto de técnicas e processos utilizados para ultrapassar a subjetividade da ação. Deve apresentar o quê? Compatibilidade com os objetivos, metas e conceitos, bem como a forma de aplicação a ser desenvolvidas as atividades do projeto apresentado. Olá, aqui eu vou explicar sucintamente como o projeto será desenvolvido. Então, aqui eu vou explicar para quem está lendo sucintamente. Então, as ações. Então, aqui, ó, se eu já coloquei, vou voltar. Aqui é estratégia de ação, eu estou descrevendo os meios. Aqui eu estou mais definido. Aqui é mais sucinto, ó. Iremos desenvolver ações como, por exemplo, eu vou pegar um projeto de lutas, tá bom? Desculpa aí. Meu programa de lutas. Então, eu diria aqui, né? Iremos desenvolver ações beneficentes, arrecadação, né, de alimentos, roupas, teremos aulas, 3 aulas à noite, então teremos aulas à noite, no turno matutino, no turno noturno, né, para as modalidades de tal idades. Eu não vou precisar dizer que hora é a turma, que dia é, qual horário, quem é o professor, nada disso. Eu vou trazer da forma mais sucinta. Por isso que a relação aqui é você entender que a metodologia é para quem lê o projeto e entende quais são as coisas que você vai trabalhar. Agora, como você vai executar isso? Isso está onde? Nas estratégias de ações, né? Porque se você procurar profissionais, né? Contratar profissionais, 2 profissionais para o esporte, enfim, o que for, vai ter aqui na estratégia, né? Que eu vou precisar ter 2 profissionais. Precisa ter que vou contratar, né? Teremos 2 profissionais. Eu digo que vou ter. Contratação é uma fase que vai entrar aqui no cronograma de atividades. Então, no cronograma de atividades é o que você vai fazer. Você que constrói isso. Quais são as atividades que você tem? Mandar e-mail. Contratar profissionais. Você vai criando estratégias
para poder executar essa ação aqui. E o último é o orçamento. Essa é a parte melhor de todas aqui. É o quanto você vai gastar, né? Onde você vai aplicar as verbas. Vocês podem, no projeto de vocês, ter uma relação do que vocês têm de verba, tá bom? Vocês podem dizer o que vocês têm de verba. Do tipo, eu vou ter... ou não, ou você não tem verba nenhuma. Vocês podem não ter verba nenhuma. Vocês podem, na proposta de ação, estratégia de ação, aqui, ir atrás de quê? De patrocínio, ok? Que a gente já falou no início. Então, a estratégia de ação aqui são os patrocínios que irão sustentar vocês. Se existe, por exemplo, algum órgão público ou transformar seu projeto em ONG, vocês que vão decidir. Tá bom? Diga aí. Alguém falou, professor? Quem foi? No caso, não estou ouvindo, viu? Essa parte de decidir se já vai ter verba inicial ou participa com patrocínio, ficaria de acordo com o que a gente quis, ficaria com a gente, não é isso? A gente queria decidir esse coisa. Vocês que decidem, que é o projeto de vocês. Porque Sim. pode ser, como eu falei aqui agora, pode ser um projeto, né? O que foi que eu falei? Só que eu lembrar o que foi que eu falei aqui. Eu usei um termo, lembrei. Vocês podem usar um projeto, inclusive, que ele vá agir sobre a ação de patrocínio. Então, eu não tenho nenhuma verba inicial para poder desenvolver o trabalho, entendeu? Vai ser no processo que eu vou desenvolver. E aí, isso vocês não têm como saber quanto é que tem agora, tá bom? Então, vamos lá, o passo a passo. Quem é que lembra? Primeiro a gente falou, eu preciso ter o quê? Título. Depois, objetivos gerais e específicos. Tá lembrado? Depois do geral e do específico, vem o quê? Pessoas do meu coração. As metas quantitativas e qualitativas. Depois, justifique o seu trabalho. Depois de justificado, vamos lembrar quem é o quê? O beneficiário, que é o público-alvo. Depois do público-alvo, o local. Depois do local, as estratégias para você desenvolver o seu projeto. Depois, metodologia, cronograma e atividades. E, no fim, orçamento. Tá bom? E aí, você vai trazer isso aqui. O orçamento, lembra o que eu estou falando, o orçamento ele pode ser, né, uma solicitação de valores. E aí eu posso, nessa solicitação de valores, vocês pensavam nisso aí, numa ação de valores, já pensar como eu posso conseguir patrocínio. Então, eu vou trabalhar na proposta de orçamento com o valor que eu preciso para poder realizar esse evento, em média, mais ou menos, né? E quanto que eu vou ter de patrocínio. Em patrocínio que eu falei, bronze, prata ou ouro, né? Ou diamante, como eu já falei para vocês em aulas passadas. Vocês podem trazer isso, né? É bom que vocês já buscam desenvolver isso aí que vocês podem precisar disso lá na frente. Minha proposta eu vou dividir esse trabalho, ele vai ser em grupo, não é individual. O grupo no máximo de 5 pessoas. Então, lá no grupo da gente, no WhatsApp, toda vez que você colocar o grupo, você vai colocar assim, a lista dos grupos para avaliação oficial. Eu vou escrever aqui, eu que vou lançar, né? Lista de grupos para avaliação oficial 2, administração e marketing esportivo, construção de projeto. Aí, cada grupo vai botar equipe 1, bota lá só equipe 1 e o nome dos 5 integrantes, só. Acabou. Equipe 2, 5 integrantes. Quem ficar de fora vai ter que se juntar com quem está aí, montar seu grupo, monta um WhatsApp, cria a sua estratégia e monta. Nós temos 15 dias
para realizar essa avaliação. Vai ser entregue para mim, eu vou abrir a minha aula aqui online no dia da entrega, né, do material aqui, e nesse dia eu recebo todas as avaliações, tá bom? Eu vou receber os trabalhos aqui. A semana que vem, né, tá dizendo que tá no calendário um feriado, eu não sabia disso. Nem sabia que era feriado, né? Mas se for feriado, né, eu não vou estar aqui ao vivo. Mas se não for, eu estarei aqui para sanar a dúvida de vocês desse projeto, tá bom? Tá clara a informação? Peraí, ô Matos, Oi. são quantas equipes mesmo? Não disse o número de equipes, eu preciso de 5 pessoas em cada grupo. Você entra aqui no grupo, Mas cada grupo vai fazer todos os passo eu a tenho passo lá completo, né? 45 participantes comigo, né? Já coloquei. Nessa lógica, eu teria um grupo com 4 pessoas. Já coloquei aqui no grupo do WhatsApp, viu? Entendi. Ok, querido. Só vou pegar Mas você. Viu, Márcio? É o passo a passo completo, né? Eu dei É o passo aqui a passo. na aula o passo a passo completo. Já entreguei. Sim. Né? Cada grupo vai executar. A minha aula hoje, ela foi o passo a passo, né, do projeto. Eu disse as etapas, o como deveria ser feita, né, o que a gente iria pensar, primeiro encontro, planejamento, né, isso, como é que você pensa, a execução, como é que eu penso o processo, né, do planejamento, como é que deve ser, e a organização, né, os 3 passos aqui. Então, vocês vão primeiro se encontrar, né, via WhatsApp, via webcam, Facebook, como vocês queiram, né, discutirem esse momento, sentarem no projeto de vocês. Lembre que esse ponto vale a nota é alta, né, na atividade. Se ele não tiver bem estruturado, bem organizado, bem fundamentado, eu não vou dar nota. Eu vou julgar ele pela produção do trabalho como um todo mesmo. E, inclusive, eu gostaria que alguma equipe ela tivesse ousadia. Eu não estou obrigando ninguém, mas eu gostaria que alguma equipe e ela pensasse em criar um evento, um seminário online virtual, né? E que a gente pudesse convidar profissionais da área de educação física e a gente poder realizar, inclusive, esse evento agora aqui, de hoje, sei lá, de hoje a 15, né? A gente escolher um dia aí e fazer esse evento com sala, se precisar de sala online, eu abro aqui no Microsoft Teams, a gente distribui o link, né, para todo mundo que queira, e a gente pensa uma mesa redonda, 1h30 nessa atividade, ou 2 horas de evento. Pense aí, caso vocês queiram fazer, porque eu posso fazer um seminário online, uma atividade virtual, é um projeto, né, que a gente vai criar estratégia de divulgação, criação de banner, tudo isso é um projeto que ele pode acontecer, tem data para acontecer, mas tem uma semana para poder construir, uma semana para poder botar para rodar. Ou então entrega, e quando ele estiver na entrega, ele vai ser depois, entendeu? Porque ele pode acontecer em julho. Ele vai acontecer depois. Não tem pressa. Eu estou só dando a ideia, né, da gente pensar. Depois que eu receber, eu olho se o projeto tem condição de rodar ou não. Se tiver condição de rodar, a gente roda algum. Ou vocês podem rodar qualquer um deles depois mesmo, né, com o retorno que eu dei em relação aos trabalhos, tá bom? Sugeri como ideia para vocês. Eu espero que vocês se debrucem mesmo, né? Existem muitos vídeos, muitos áudios, né? Se vocês colocarem no YouTube, né? Você colocar no YouTube pedindo lá para poder descobrir. Você vai colocar lá, né? Projetos esportivos. Vou usar o palavrão aqui, mas já tem uma trocentada aí de vídeos falando sobre isso, tá bom? Basta que vocês sigam aí os passos a passo que eu dei para vocês, o modelo que eu quero o projeto de vocês. Tá? Porque tem outros modelos, mas eu dei um modelo que eu vou pedir a vocês, para eu ter. Tá bom? Fechado? Vamos fazer a prova de vocês. Guardem esse material direitinho e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Eu deixo para vocês aqui a mensagem final, né, de minha aula, a mensagem que eu considero ela extremamente importante, né, para a atualidade, tá bom? Aí, o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos,
nem dos sem caráter, nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons, né? Martin Luther King trouxe isso, né? E assim, esse silêncio que eu trago aqui é um silêncio que nem pelo exemplo você consegue observar. Porque às vezes você não precisa dizer nada, mas sua conduta, sua forma de agir, de ser, ela diz muito, né? Temos muitos ideais, mas agimos muito pouco sobre os nossos ideais, daquilo que nós de fato somos, tá bom? Foi um prazer estar com você aqui hoje. Obrigado por vocês estarem sempre comigo, alimentando as minhas quintas-feiras. É a turma maior que eu tenho, que vem muitos alunos que assistem a aula, tá bom? E eu sei que os alunos que estão aqui, né, estão buscando criar estratégias e formas de de manter a sua formação na melhor forma possível, né? Os que não estão podendo por questões técnicas é uma pena, né? Mas esses eu tenho certeza que vão lá na frente buscar criar estratégia para poder dar manutenção a isso, se de fato estão preocupados com isso. Tá bom, gente? Beijão. Boa noite para vocês. Viu? Beijo, professor. Valeu, Valeu. Márcio. Valeu, professor. Boa Beijo, noite. Fica na gente. paz aí. Ó, se reúnam, Oi. monte vossos grupos, criem reuniões, Ah. tá bom? O Microsoft Teams não funciona para vocês, mas existe o Google Meet, está liberado para todo mundo. Tem o Zoom, tem o Jitsi, né? Basta que vocês sentem, abram a reunião, escrevam. Um projeto só funciona todo mundo fazendo junto, tá bom, gente? Show Pense de nisso. bola. Vou lá no Beijo. Parque Valeu, Cristal professor. fazer. Valeu, Oi. professor. Boa Valeu. noite. Tchau.